Eu quero conversar com vocês. Faz um ano hoje que eu estive aqui. Quem esteve aqui ano passado quando eu estive? Isso. Eu preguei sobre o quê? Sobre a mulher samaritana. Não, foi sobre. É porque eu citei a samaritana, certo? Mas preste atenção, eu quero conversar com vocês hoje sobre a oportunidade que Deus nos dá de mudar a nossa história e de mudar a história de outras pessoas. O que nós precisamos muitas vezes é conseguir acessar esse gatilho, é criar esse start, é dar essa partida para uma mudança. Para entendermos com mais facilidade isso, precisamos fixar a ideia de que a história do Evangelho, ela não é sobre nós, ela é sobre o Salvador. Ele é o ator principal, certo, nesta trama. Nós podemos no máximo receber o Oscar de coadjuvante. Se nós entendermos que a história não é sobre nós, é sobre Ele, aceitar as mudanças, estarmos abertos para elas, se torna muito mais fácil, né? Ou se torna muito mais fácil. Então nós vamos entender um pouco isso, certo? Eu vou usar um personagem que eu gosto demais, já falei sobre ele aqui, mas hoje quero dar uma perspectiva um pouco diferente. Mas só para você entender essa questão de mudança, preste atenção. Deus tem por objetivo mudar a história de uma família na Síria. E como Ele vai fazer para mudar a história, talvez não apenas daquela família, de um homem tão influente, de um dos homens de guerra mais respeitados, que fora Naamã. Ele precisa mudar a vida de alguém antes de mudar a vida de Naamã. E ele vai mudar a vida de uma jovem de Israel, que é levada como escrava para estar a serviço da mulher de Naamã. Provavelmente aquela jovem não aceitou muito bem a mudança, era muito radical. Não apenas deixar sua família, sua terra natal e o seu Deus, mas o pior de tudo, ir morar na casa de um homem que era leproso. Pensa numa mudança dessa. Se Deus faz uma coisa dessa com você, se o seu coração não ficaria extremamente abatido, e se você não teria uma conversa, o que Deus está pensando a seu respeito? Pois é, ele fez isso com a garotinha. Ela vai morar na casa de um leproso, e a lepra do leproso não pegou na garotinha, mas a fé da garotinha pegou no leproso que ficou curado. Você está entendendo? Ele precisa mudar a história das pessoas, mas primeiro ele precisa mudar a nossa. E uma volta de 180 é muito legal, porque tem gente que eu acho que vai mais um pouquinho nesse ângulo e dá uma volta de 360 e diz: mudou, só durante o percurso, porque a parada foi no mesmo lugar de antes. Quantas pessoas têm uma mudança de 360 graus ao sair de um culto? E continua do mesmo jeito, escutou tudo, nossa, que legal. E agora vamos lá. Às vezes você vê pessoas que a gente fala, pastores dizem assim: vem aqui que eu vou orar, você que está enfrentando um problema, vamos embora, Deus vai te dar vitória. E o povo vem na frente com o coração quebrantado, e a gente diz: problema, deixa a vida dessa pessoa, agora sai da vida dela. E a pessoa está ali, amém, acabou a oração, o que é que ela faz? Problema. Vamos embora que o culto já está acabando, e aí nós vamos acordar cedo amanhã, é ou não é verdade?
Porque tem pessoas que estabeleceram uma conexão. Então, quando nós olhamos para essa estrutura de mudar, é algo muito interessante. Vamos pegar como exemplo rapidinho, Daniel. Sai de sua terra para ir para a Babilônia. Olha só, o que Deus quer fazer? Quer se fazer conhecido na Babilônia, quer que a Babilônia saiba quem é o Deus de Israel. Através de quem? Através de Daniel. Olha só. Daniel foi maior que o Império Babilônico, pois o Império Babilônico caiu e ele ficou no governo. A Bíblia diz que havia sobre ele um espírito excelente. Pensa num cara legal. E não pensa você que quando ele vai para a cova dos leões, ele desobedeceu ao rei, não. É porque quem queria pegá-lo não tinha uma visão de relacionamento com Deus. Na visão de quem queria pegar Daniel em uma falha, ele subentendia que todo mundo que ia falar com Deus só ia para pedir. Então eles dizem, durante 30 dias não se pode pedir nada a não ser ao rei. O texto é bem claro, Daniel fazia orações de ações de graça, ele não estava pedindo. Mas quem não conhece Deus, pensa que todas as vezes que ajoelha, só ajoelha para pedir. É esse camarada que vai mudar, não apenas sua vida, mas a história do lugar onde ele foi levado. Nessa vida você precisa definir se você é termômetro ou termostato. Ok? Se você só mede a temperatura do ambiente ou se você estabelece. Então nós vamos dar uma olhadinha e tudo começa por um gatilho que às vezes é muito simples. Davi vai mudar a sua história com uma tiradeira e 5 pedrinhas. É ou não é? José, que nós vamos falar um pouco sobre ele, muda a sua vida por causa de um sonho. A única coisa que Moisés tinha era uma vara. Mas foram essas coisas pequenininhas que dispararam um gatilho de uma grande mudança, de uma grande história. Aprenda uma coisa, grandes homens ou grandes pessoas, estou generalizando aí, homens, grandes homens, eles não nascem grandes, eles crescem. É assim que funciona. Então talvez o que você vai ouvir hoje parece estar muito distante de você, mas eu quero te dar uma notícia, ele está muito mais perto do que você imagina. Saia daqui para mudar a história do mundo que está pertinho de você. Porque se todo mundo mudar o seu mundo, nós vamos viver uma grande revolução. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia, por favor. O primeiro livro da Bíblia é fácil de achar. É Gênesis. Se tiver com dificuldade, pede alguém. Pode te ajudar aí. Gênesis 37. Versículo 2. Amém? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Verso 3, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Amém? Olhe para mim agora, que o pastor já orou. Vamos conversar um pouquinho sobre a história desse moço. Ele é filho de uma mulher chamada Raquel, que para mim deve ser uma das mulheres mais lindas da Bíblia.
Pastor, como o senhor sabe? O cara trabalhou muitos anos. Ninguém vai trabalhar tantos anos para casar com a mulher feia. É ou não é? O cara trabalha 7. Depois trabalha mais 7. Pelo menos 14. Ainda trabalhou mais 7, mas isso aí era outra historinha. O cara trabalha 14 anos para casar com a mulher? Sangue de Jesus tem poder. Tem que ser uma cavala, né, irmão? Que senão vai ficar na pista. Preste atenção. José é um milagre, pois Raquel não podia ter filhos. Jacó já era idoso. Ele só tem um filho depois de José, que é Benjamim, que exatamente no parto de Benjamim, que Raquel morre. Olha só. Eu preciso conversar um pouquinho com os pais, para que você entenda. O texto diz que Jacó tinha tantos filhos, né? Rúben, Levi, Gade, Aser, Simeão, Zebulum, né? Tantos filhos. Mas o texto diz que ele amava a José. A vocação de José, ou sobre José, ele é alguém que o pai ama, ele é alguém que sabe que é amado. José começa a ter perspectivas, a ter sonhos. Olhe bem, porque é muito importante para um filho saber que é amado. É muito importante para um filho saber que é valorizado. A grande parte do comportamento de filhos que se expõe à rebeldia é nada mais, nada menos do que uma tentativa de atrair a atenção. Porque eles sabem que filhos problemáticos recebem mais atenção de seus pais. Mas se nós imaginarmos por que é que os outros não se tornaram problemáticos como esse, quando vamos observar direitinho, alguém canalizou para este menino ou para esta menina uma dose de amor que a fez desejar, consciente ou inconscientemente, retribuir o investimento sentimental que lhe foi feito. Porque é que José é o único que sonha, porque a Bíblia diz que provavelmente Jacó amava todos os seus filhos, mas havia um amor diferenciado em José. Ele era filho da mulher que Jacó amava. Ele era filho de sua velhice. Então havia em José um depósito de amor. E por isso ele é o único que sonha. Você quer transformar seus filhos? Você quer fazer com que seus filhos vivam o que diz o salmista? Filhos são flechas na mão de um valente. O que a Bíblia quer dizer? Quando um filho é uma flecha, ele é lançado pelos pais para longe. Ele vai chegar onde seus pais não chegaram. Ele vai fazer o que seus pais não fizeram. A Bíblia diz: filhos devem ser como flechas na mão de um valente. Eu vou impulsionar, investir, amar, para que ele vá longe, para que ele consiga. Então eu já começo a entender porque é que este rapaz sonha. Pastor, deve ser por isso que eu não sonho. Porque meu pai só dá palavra negativa. Ninguém acredita em mim. Pois é, por isso que você tem dois pais. Um que mora aqui e outro que mora no céu. E se o que mora aqui não acredita em você, o que mora no céu, ele acredita com força.
acredita tanto que me fez vir aqui falar isso para você. Olha que coisa legal. É ou não é? E José começa a sonhar. Os irmãos dele não gostam dele. Por quê? Porque ninguém gosta de sonhador. Porque o sonhador sonha paga. Não paga. Sonhar é bom demais. Você só tem que definir se você sonha ou tem delírio. Qual é a diferença, pastor? É que quem tem delírio, ele pensa que sonha, mas não faz nada para ver as coisas acontecerem. Sim, Pablo Picasso diz que ele tinha muita inspiração quando estava trabalhando. Ou seja, morcego não tem inspiração nenhuma. Não está fazendo nada. Olha para a história de Davi. Tinha 7 irmãos dele mais velhos em casa, à toa. Ele estava trabalhando. O profeta chegou para ungir alguém, os 7 estavam em casa. Deus falou, nenhum desses vai não. Pega o menino que está trabalhando. Porque aprenda uma coisa, quanto mais você trabalha, mais serviço aparece. E os morcegos, cada dia fica mais cansado. Pode olhar, acorda meio-dia. Nossa, que cansaço. O que foi? Sonhou que estava trabalhando? É ou não é? Isso não é sonho, isso é pesadelo, é ou não é? Para alguns. Olhe bem. José é alguém que começa a sonhar que ele vai mais longe que seus irmãos. José começa a ter sonhos que deixam sua família meio preocupada, meio confusa. No segundo sonho ele diz que ele sonhou que o sol e a lua se curvavam diante, e o pai dele tentando interpretar diz, você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Não, a Raquel jamais vai se curvar diante de José. Ela morre no caminho, no parto de Benjamim. O sonho de José indica uma coisa. O quê? Ele sonha com o sol e a lua. Gênesis. Vamos lá. Capítulo 1. Deus cria um astro para governar o dia. Que astro é? E cria um astro para governar e José sonha com o sol e com... O que Deus está dizendo? Esse cara vai ser governador. Ok? Ele vai governar. Mas se você olhasse para José, o filho mais novo, você acreditaria que isso ia acontecer? Provavelmente não. Pois é. Essa é a grande questão. A ótica das pessoas é muito confusa na hora de Deus fazer grandes coisas através daqueles que aceitam a mudança. José agora é odiado ainda mais pelos seus irmãos. Gente, pior que não sonhar, sabe o que é? É ter alguém que sonha perto de tu. Sabe o que é pior que não ter? É ver alguém tendo. Ou será que só machuca eu? É ou não é doloroso? O José está sonhando e os irmãos dele, essa praga desse sonhador. Eles acreditavam que o sonho dele seria realidade, sim ou não? Sim ou não? Então por que está com raiva de algo que eles acham que não vai acontecer? Para que ter raiva de algo que eles acham que não é possível? Porque quando José falava tinha brilho, tinha postura. O texto diz que o comportamento de José destoava do comportamento de seus irmãos. Preste atenção, ele é o filho mais novo. Gente, entenda uma coisa, se tem uma coisa que jovem precisa é ser aceito. Adolescente também. Mas eu quero que você entenda, é que hoje tem tanta gente andando na contramão, que nós que estamos andando na mão certa, parece que nós que estamos na contramão. Vocês devem viver isso na prática, né? Na faculdade, nas universidades, nas escolas. José agora está lá, os irmãos não gostam dele, e aí olha que coisa, os irmãos dele vão apacentar, e demora
Jacó fica preocupado, chama quem? Chama quem? Chama quem? Isso, o José. Ele falou: José, meu filho, dá um pulinho lá para ver onde os seus irmãos estão, porque eu estou ficando preocupado. Ô gente, presta atenção aqui, porque tem alguma coisa de errado nisso. O Jacó ama o Zé? Sim ou não? O Jacó sabe que os outros filhos dele não gostam do Zé? Sabe ou não sabe? E por que vai mandar o Zé sozinho? Não é emboscada isso? Jacó está querendo botar José numa? Sim ou não? Não. Quem está querendo botar José numa fria, quem é? Deus. Deus é que está falando: eu vou tirar o Zé daí. O Zé vai lá, dá um pulinho lá no Egito, dá uma voltinha. Só que ele não falou nada para o Zé, não falou nada para o Jacó, porque Deus não tem que dar satisfação para ninguém, meu filho. Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quer, você está entendendo? O que você tem é que estar disposto na mudança, ainda que por mais confusa que ela seja, não deixar seu coração azedar. Eu fico pensando, o Jacó não poderia falar: José, pega 2 camaradas e vai continuar, manda ele sozinho. Os outros foram tudo junto. E o Zé vai só, não há uma conspiração. Quase uma lava-jato. O José vai procurar os irmãos e ele tem êxito, sim ou não? Não! Ele procura os irmãos, ele não acha, fica meio perdido. E agora está na hora dele voltar para dar notícia para o pai dele: pai, os irmãos, eu não achei não. Vamos ter que montar uma equipe para abranger o perímetro para nós acharmos esses meninos. Era isso que ia acontecer, sim ou não? Claro, ele não achou, volta e diz: pai, eu não achei. Se o pastor fala com você assim, ó, vai ali e procura fulano ali. Você chega lá e não acha. Você faz o quê? Ô pastor, estava lá não. Se o senhor quer que procure, arruma o pessoal aí que nós vamos sair pela rua aí. Só que quando José está voltando, um cara achou ele. Olha só, que falta de sorte. O texto diz que um homem acha o José e pergunta: o que é que você está procurando? Olha só. O José está voltando para casa. O cara falou: está procurando o quê? Meus irmãos. Ele falou: foi para lá. Era o Satanás, não era? Não, só pode ser o Satanás metido nisso. O cara está voltando para casa. Não, não era o diabo, era Deus mudando a história de José. Olha só, era Deus intervindo. Se José volta para casa, ele ia ser vendido, sim ou não? Não. Então Deus falou: Zé, fala com ele aí que você sabe onde os irmãos dele tá. Se mete nisso aí agora. Aí o cara falou: sonhador, está procurando o quê? Ele falou: meus irmãos. Falou assim: ó, ele foi bem por ali. O Zé falou: valeu. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida. Você só precisa estar disposto, amém? A entender que Ele vai levar você para onde Ele quer que você haja. Agora eu imagino José: achei. Os manos foram para lá. Quando José vem vindo, eu imagino: achei, olha lá. E os irmãos falou: olha lá. Lá vem um sonhador mor. Sozinho, que oportunidade, hein? Não vou matar ele, hein? E aquela conspiração, tudo de irmão. Aí eu entendo porque que o salmista diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Ele está falando de família. Por isso que ele diz, unja a minha cabeça com óleo para que o meu cálice transborda. Presta atenção, todas as vezes que um cálice transborda em cima de uma mesa, ele cai no colo de quem está em volta. O que ele está dizendo? Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus, mas unja a minha cabeça com óleo de forma que ela transborde e caia no colo dos meus inimigos. E a melhor maneira de se destruir o inimigo é transformá-lo em amigo. É um processo doloroso. Mas se você quiser facilidade, vai andar com outro Deus. Porque a chapa aqui é quente, maluco. O bagulho é doido e frenético. Sim. Os irmãos falaram, olha lá, vamos pegar o Zé. O Zé chegou, achei. Os irmãos falaram, mas ele, que é isso? Joga na cisterna, jogou o Zé. O Zé está lá na cisterna e Judá está nervoso. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Judá falou, vamos matar. O Rubem, que era o primogênito, falou, não mata o Zé não, pô. Mata não, pô. E o Zé lá, morri. E não mata não, não morri. E agora matou, morri. Porque os irmãos estão achando que estão definindo o futuro de... Diga para quem está do seu lado, a caneta que escreve seu futuro está nas mãos do Senhor dos Exércitos. Não são pessoas que decidem seu futuro. Seu futuro é decidido por Deus. É ou não é? Mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata. Será que mata? De repente, o que é que vem? Uma caravana de ismaelitas. Alguém falou, matar para quê? Tiraram o Zé e falaram, vamos vender o Zé. Pegaram a capa dele, que eles detestavam aquela capa que o pai dele fazia. É uma capa assim, da Lacoste. Os irmãos tinham inveja porque não tinha. Os irmãos só tinham da feirinha. Então isso criou uma indisposição, que jacaré machucava elas, né? O Jacó tinha da Lacoste, eles tinham da Lascaux. É na verdade? Isso, é parecido, mas é diferente. Olha aqui para mim. Pegaram a capa do José e vão vender o José para os ismaelitas. E eu imagino o José falando, você acha que o José estava a fim de ir? Sim ou não? Mas ele foi. Mas ele estava a fim de ir? Mas ele foi. Mas ele estava a fim de ir? Mas ele foi. Por quê? Porque era Deus que estava levando. E quando Deus leva, meu filho, tem uma história de 3 cachorrinhos, que o cara foi na cidade, e o cara da cidade levou, ganhou os 3 cachorrinhos para levar para a fazenda. O primeiro cachorrinho falou, não vou, que eu não gosto de fazenda. Não vou, mas não vou, não vou, não vou. O cara da carroça amarrou os 3 na traseira da carroça, e o cavalo começou a puxar. E esse falou assim, não vou. E botou a tração, meu filho. O cavalo começou a puxar, machucar o cachorrinho todo. O segundo cachorrinho falou assim, já que tem que ir mesmo, eu aqui não vou me machucar. Foi andando. O terceiro cachorrinho falou, tem que ir mesmo? Tem, então pulo nessa carroça, vamos embora, vamos pegar uma carona nesse jumento, na verdade. Mas pelo menos vamos mais tranquilo. Não adianta não, meu filho, ou você vai, ou você vai, ou você vai. Lembra do Jonas? Não vou. Deus falou, não vai não, né? Vai tomar um banhozinho de mar. Vou te dar um caldo que você vai aprender logo, logo. É ou não é? Se você vai ou se você não vai. Porque se a soberania de Deus entrou em cena, não tem jeito, meu filho. Olha só. Agora eu imagino o José falando para os irmãos, pô, não vende não. Pô, não vende não, pô. Pô, vai vender, né? Poxa, vendeu, caraca. Tem algo que é muito pior do que matar, vender. Porque o que o diabo quer é, já que eu não posso matá-lo, até porque Deus está intervindo em tudo, vamos tentar azedar o coração de José. Fazer com que o José saia daquele lugar, faça com que Jacó saia daquele momento, mas faça com aquele momento
ou com que aquele momento jamais saia de Jacó, ou de José, perdão. Você está entendendo? Às vezes aconteceu um negócio com você há 5 anos atrás. Você não está mais lá onde aconteceu, mas o que aconteceu ainda continua dentro de você. Prazer dar o seu coração. Você namorou um menino que traiu você. Isso machucou, te feriu. E você fala, nunca mais eu quero um homem. Homem é tudo igual. Se é tudo igual, para que vocês escolhem tanto? Ah, pastor, aconteceu isso no meu passado. Aconteceu onde? No seu? Eis que as coisas velhas já? E tudo se fez? Vou trazer à minha memória aquilo que me traz. Você não é poço de lixo. O Zé vai para onde? Para onde Deus estiver levando. E ele é vendido. Agora, lá para a casa do Potifar. Um homem rico. Que trabalha para o faraó. José então vai viver talvez o melhor momento de sua vida na casa de Potifar. Ele é o mordomo que controla todas as coisas. O texto chega a dizer que Potifar não sabe de nada do que tem. Ele confia tudo a José. E o texto diz, porque Potifar viu que Deus era com José. Aí eu pergunto você, de todos os momentos de José, o pior é a casa de Potifar. A casa de Potifar é pior que a cisterna. Por quê? Porque da cisterna ele queria sair. Mas e da casa de Potifar? Ele não quer ficar, ele não quer sair, ele quer ficar. Lá é muito bom, é tranquilo. Ele é um homem de confiança. Olhe bem. Pessoas traíram a confiança dele quando o venderam. E agora ele trabalha na casa de um homem que confia tudo. Olhe bem, emocionalmente é um grande impacto para José. O trauma de ser traído pelos irmãos pode ser corrigido pela credibilidade de Potifar. E por que a casa de Potifar é o pior lugar? Porque é bom. E o bom costuma impedir as pessoas de viver o sensacional. O bom priva as pessoas de viver o extraordinário. Quando algo estiver bom, provavelmente, ele vai criar em você um desejo de cultivar o bom, de permanecer no bom. Por quê? Porque ele é confortável. Só que José foi chamado por Deus para ser o quê? Um governador, que vai governar 7 anos de fartura e 7 anos de... E a casa de Potifar tem fartura, sim ou não? Por isso Deus colocou ele lá para ele aprender a administrar muitas coisas e muitos recursos. Só que ele não quer sair de lá. E se ele não quer, Deus precisa intervir. Então a mulher do Potifar vai agarrar o Zé. Você não fica com pena quando vê isso? Poxa, o Zé é um cara maneiro. Mas ele não estava afim de sair. E o estágio dele na casa do Potifar já acabou. Agora está na hora de aprender a administrar pouca coisa, vaca magrinha.
Aí aquela malucona ficou de olho no Zé. Pensa, menino. Que mulherão cheirosa. Olhando e fazendo assim, Zé. E o Zé falando, não, maluco. Caraca, que maluca gostosa. Deixa eu falar uma coisa para você, ô turminha. Independente de você que veio aí é ancião. Você veio para uma linguagem jovem, tá? Fica triste não. É que quando a gente fala para jovem, a gente fala assim. Se eu fosse falar assim para uma idade mais avançada, eu falei assim, então, a mulher do Potifar queria coabitar com o Zé. A gente usa outra comunicação, assim, uma comunicação erudita. Mas fica na sua aí, ok? Fica na sua. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus tem coisas grandes para mim e para você, mas que no percurso, ofertas pequeninas podem roubar a grandeza do que Deus tem para você. Cuidado com os prazeres momentâneos. Cuidado com as ofertas que facilitam, pois ela vai transformar você em alguém medíocre. E medíocre é algo muito bom, porque o medíocre é aquele que está na média. O medíocre não é ruim, não. Chamaram você de medíocre, você se ofendeu. Você está na média. Mas se você ofendeu, eu fico muito feliz. Porque você está afim de ir acima da média. Se o José pega a mulher do Potifar, quem ele seria? O medíocre amante da mulher do patrão. Tinha abortado a missão e estava lá na casa do Potifar, feliz, como mordomozinho. Mas o José não negociava. A mulher agarrou ele, pensa, eu quero conversar com o Zé quando eu chegar no céu. Ô Zé, eu sei que ela não veio para cá, aquela maluca deve ter ido para o inferno, não é verdade? Mas fala para mim se ela não é maneira, fala. E eu imagino o José falando, Cláudio, estava com a vontade de pegar ela, mano. Eu não peguei porque o que Deus estava me oferecendo era muito maior do que o que ela estava me oferecendo. Sim, sabe o que acontece? As pessoas acham que a tentação dos outros é menor que a sua. Você acha que quando a gente vê se o mulherão, nós não quer olhar? Quer. O zóio fala, olha. E eu falo, eu sou pastor, cara. Não, olha lá, olha. Não, para com isso. Fica falando alto assim não, que eu olho, hein. Tem gente que acha que os hormônios deles é menos crente que o nosso. Sei lá! O hormônio não aceita Jesus. Note que a palavra hormônio é bem próxima de demônio. Escuta aqui. Olha para mim aqui. A mulher do Potifar agarrou o Zé. O Zé largou a mulher e saiu. Fora, maluco. Não corre não para você ver. Se você não pega a mulher do Potifar. E aí a mulher do Potifar ficou com a capa na mão. Sempre a tal da capa. Não sei para que o Zé anda com isso. Primeira capa causou inveja. Segunda capa causou provas. Ela ficou gritando, socorro, maníaco tarado do Egito. Maníaco do parque. E aí, quem chegou? O Potifar. Potifar falou, o que foi? Ela falou, o Zé, aquele cara que você confia. Ele tentou agarrar eu, me violar. Eu fico pensando, o cara era o senhor da casa, o tal do Potifar. Você acha que em qualquer outra situação, o senhor não tinha mandado matar o Zé? Um estrangeiro, que ele depositou a confiança e tentar agarrar a mulher dele.
Com uma brincadeira muito menor, o rei mandou matar o Ramã. Só que provavelmente o Potifar sabia a mulher que tinha. Falou, essa maluca meio doida, essa mulher mesmo. Mas eu tenho que mandar prender pelo menos Zé. E agora o Zé vai para a prisão. Poxa, dá dó, não dá? Estava tão bom na casa do Potifar. Agora ele vai para a prisão, chegou lá, fez uma tatuagem de caveira. Escrita, estava assim, primeiro comando do Egito. O Zé ficou revoltado. Sim. Porque tem gente que quando as mudanças acontecem, elas ficam decepcionadas. Você perdeu o emprego. Você gostava tanto. Você já era parente do chefe. O que mudou a história de Davi? Foi um gigante. Porque o que o gigante era? A oportunidade de Davi mudar de vida. Quando Davi olhou o gigante, falou, o que ganha quem matar? O cara falou, fica rico, casa com a filha do rei e não paga imposto. O Davi falou, o quê? Fica rico? Casa com a japonesinha Mical? Sim, porque Mical não ia ser de Fortaleza. A senhora era onde? Ana, o meu nome é Mical, de onde? Campina Grande. Não é verdade? Não vai rolar. Escute que... E a casa não paga, e pior, Davi não levou prêmio nenhum. Ele não casou com a filha do rei, porque Merabe foi dada por um amigo dele. Ele não ficou rico, porque quando ele foi casar com a Mical, ele disse, eu não posso ser genro do rei, porque eu sou pobre e não tenho dinheiro. Ou seja, ele matou o gigante e não levou nada. Que decepção, hein? Também não mato mais gigante nenhum. Vou orar, vou botar a cabeça, vive gigante. Então, agora fica assim, dane-se, Saul, dane-se, que eu estou rapando fora. Porque tem gente que não pode viver tragédia, decepção. Que fica, acabou, explode coração. A senhora falou comigo esse dia, eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu falei, minha senhora, eu não tenho, também vou. Ela falou, nossa, o senhor é insensível. Eu falei, eu não sou insensível. Morreu um montão de motoqueiro hoje em São Paulo que nem câncer tinha. A senhora já está vivendo mais que ele. A outra falou comigo, minha vida acabou. Eu falei, acabou por quê, minha senhora? Ela falou, meu marido morreu. Eu falei, a frase está errada, acabou, foi a vida do seu marido. A senhora está legalzinha, dá uma ajeitadinha na carcaça, bota o produto na vitrine e vai embora, é ou não é verdade? Ô, meu irmão, a vida é uma só, não dá tempo para criar decepção, amém? Amém? O José agora está onde? Na cadeia! E chegou lá, o que ele deve ter falado? Sou inocente. O que o pessoal da cadeia deve ter falado? Todo mundo aqui ninguém matou ninguém, ninguém roubou nada. Já vi que provavelmente você já foi preso, tá com linguajar nossa, não é verdade? E agora José está na e ele vira o administrador. A fartura da casa de Potifar já não existe mais. O que existe é a escassez de uma penitenciária. E que não tinha direitos humanos, diga-se de passagem. Os recursos eram pouquíssimos. E José está administrando por quê? Porque o sonho diz que ele vai ser governador de um local que vai ter muito, mas também vai ter uma grande crise. Isso. E presta atenção para quem está à procura de políticos para defender suas causas. José é enviado para o Egito e fica mais ou menos 9 anos administrando para egípcio. Quando a crise vem,
ele alimenta todos os povos ao redor do Egito, e nenhum deles eram, hebreus, não adoravam o Deus vivo. José está fazendo uma gestão para o cidadão. Ele está administrando para que pobre tenham direitos, para que rico tenham direitos, para que héteros tenham direitos, para que homo tenha direitos, para todo mundo. Eu não preciso de um homem para me defender eu preciso de um Deus que já me defende. Eu só preciso de botar homens no governo que tenham princípios para administrar por uma vida melhor de todos. Não é para administrar por uma vida melhor apenas sua. José vai para lá e está lá agora, no cárcere, é verdade. Só que ele já estava cansado no cárcere. É muita desgraça para um Zé só. Ele está tão cansado que quando ele interpreta o sonho do copeiro, o que ele fala para o copeiro? Não esquece de mim não, cara. Vai lá e fala para o faraó que eu sou um cara legal. Eu não peguei aquela maluca, não. 3 dias depois o copeiro sai, vai servir o faraó. E o texto diz que o copeiro esqueceu do Zé. Fica até ruim de pregar, não fica? 3 dias o cara esquece de alguém que interpretou o sonho dele. Por quê? Porque o copeiro não pode lembrar. Se o copeiro lembrar e falar com o faraó, corre o risco de José sair da prisão para ser auxiliar do copeiro. Se o copeiro chega lá e diz, eu tenho um Zé lá, um amigão meu, gente boa, rapaz, arruma uma vaga para ele aqui. O faraó ia falar, então, fica aos seus cuidados e você vai supervisionar ele. José seria auxiliar do copeiro. Querido, não queira queimar etapas nessa caminhada que Deus reservou para você. Hoje pode estar sendo muito difícil, mas você vai ver que aquele que há de vir virá e não tardará. Ele vai agir a seu respeito e você vai ver que a glória, certo, da última casa vai ser melhor do que a da primeira. O copeiro foi para lá e esqueceu do Zé. Eu imagino o Zé. Caraca. Por que ele não morreu também? Esquecer de mim assim, só praga ruim. Pessoal assim, difícil. 1 ano se passou, o faraó não sonhou? Com as vacas magrelinhas, canibal, que comia a outra? Ele sonhou com espiga. Como é que espiga come a outra? Esse cara sonhou com desenho animado. Os vegetais. O faraó falou, sonhei com as vacas magrelas assim, e que comia a outra, e umas espigas que comia, e ninguém interpreta. O copeiro falou, precisa de alguém? O Zé. Caraca, tinha que ter lembrado antes. 1 ano se passou. Foi lá e chamou o Zé. Deram um banho no Zé, fizeram a barba, eu imagino o Zé chegando assim, Qual é, faraó? O faraó falou, sou eu com a vaca magrelinha, comia a outra. E uns espigas feinhas que comia as outras. E o copeiro falou, lembrou de você. Eu imagino o Zé olhando. Antes tarde do que nunca, né, copeiro? Querido, aprenda que Deus está no controle. Amém? O que Deus tem reservado para o seu amanhã é muito melhor do que o que você está vivendo hoje. Não deixa a casa do Potifar enrolar você não. É ou não é? O José foi lá e não interpretou? Falou, faraó, segura a onda aí. Espiga cheinha e vaca gordinha. 7 anos que, olha, pensa num negócio que vai bombar aqui no Egito. Mas depois já sabe aquela vaca magrelinha, aquela espiga que come a outra. Pois é, não, vai dar ruim, hein? Uma crise. Você tem que arrumar um homem para controlar tudo isso. Um homem, faraó. O faraó falou, esse homem é você? O Zé falou, eu? É, você. O cara que interpretou o sonho.
O Zé falou, eu? O governador dessa jossa? Caraca, maluco. Ainda bem que eu não peguei a mulher daquele maluco, hein? Caramba. Ainda bem que esse cara não lembrou de mim. Ainda bem que meus irmãos me venderam. Ainda bem que as coisas ruins aconteceram, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. O problema é que nós só vamos entender isso no final. Agora tudo valeu a pena. Mas se fosse alguns, o José poderia ir onde agora? Se o coração dele não tivesse limpo? Na casa do Potifar. Chama o Potifar aí, ele e a mulher dele. Fala que é o governador do Egito que chegou na parada. Fala aí agora, maluca. Que eu agarrei você cala a boca, chifrudo. Não é verdade? Não. Eu fico imaginando. Ele foi lá sim ou não? Sim ou não? Porque quando Deus te dá vitória, você não tem tempo para vingança. Isso é besteira. Isso é vitória de tolo. Não, não é? O José agora está vivendo o seu momento. Vivendo coisas magníficas. Quando de repente, seu passado bate a porta. Seus irmãos procuram comida no Egito. A história de José mudou a sua vida. A história de José mudou o Egito. A história de José mudou a geografia. As terras agora eram propriedades do Egito. O povo que outrora tinha liberdade pertencia ao Egito. E toda a gestão era feita por José. Agora sim, depois de tantos anos, seus irmãos vêm comprar comida. E o texto diz que eles não conhecem a José. Por quê? Não apenas pela indumentária egípcia, não apenas pelo idioma egípcio, mas porque a caminhada de José, sua mudança, certo? O levou para tão longe de onde ele estava, de quem ele era, que seus próprios irmãos, e preste atenção, a probabilidade de 10 ou 11 reconhecer um é muito maior do que de um reconhecer os 12. Porque nós estamos falando apenas aí de quê? De 8, 9, no máximo aí 10 anos. José está em pé e quando o passado vem, ele machuca José. José manda prender seus irmãos e os acusa de espiões. Isso demonstra a sua humanidade. Isso remete José a ser alguém bem próximo de nós. Ele lembra, quando ele olha seus irmãos, por um momento ele se esquece de que é governador, ele se esquece de que ficou rico, ele se esquece de que ficou famoso, ele se esquece de que ficou poderoso. Ele lembra, ele volta à beira daquela cisterna e manda prender seus irmãos. Mas 3 dias são suficientes para José equilibrar seus pensamentos, mandar soltar seus irmãos. E aí, no desenrolar dessa trama, José chama seus irmãos. E eu acho tão interessante, porque no meio dessa trama ele tenta ficar com Benjamim, o único irmão que não tinha nascido. Benjamim era muito novo. E Judá, o mesmo que quis matá-lo. Judá diz assim para José: não fique com o nosso irmão, pois nós já temos um irmão que morreu. Olha bem, na cabeça de Judá, Judá não precisa contar uma mentira para o governador do Egito.
Na cabeça de Judá, José não sobreviveu. Ele era muito novo para sobreviver a uma escravidão. Ele era alguém despreparado, pois foi criado com muito mimo, com muito zelo, com muito cuidado, com muita pompas. Ele não sobreviveria uma vida de escravidão. Então Judá diz para José: nós temos um irmão que morreu. E se esse menino, Benjamim, ficar com o Senhor, o nosso pai morre. Então eu, Judá, troco de lugar com ele. Liberte meu irmão Benjamim. Olhe só. Não houve mudanças apenas em José. Houve mudanças também em Judá. O coração deste moço também mudou. Quando José escuta isso libera mais um gatilho de mudanças em José. Ele olha e diz: o cara que quis me matar, que acredita que eu morri, agora quer entregar sua vida para salvar o meu irmão. José manda todos saírem e diz: eu tenho uma revelação para fazer. Tira aquela indumentária e diz: eu sou José, o vosso irmão. Quando ele diz isso, o semblante dos irmãos, o José aqui, o da cisterna, caramba, você é o Zé? Poxa. O José falou: calma, rapaziada, vocês não me venderam não. Deus me enviou na frente para a conservação da vida. José está dizendo: vocês não fizeram nada contra mim. O que aconteceu comigo era apenas o que Deus tinha tramado. O que eu fiz foi sobreviver aos efeitos negativos no decorrer dessas tramas. Hoje eu entendo por que o copeiro esqueceu de mim, porque não era o tempo de eu sair de lá. Então eu quero dizer uma coisa para fechar aqui nesta noite. Eu não sei onde você está nessa trama. Pastor, minha vida e minha história não é nem uma trama, ela é uma saga. O negócio é dolorido. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo agora, mas fique firme onde Deus te colocou, porque quando você chegar no final, você vai glorificar o nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele trabalhou a seu respeito. Assim como José precisou de mudanças dolorosas para chegar onde Deus queria, eu sei que também Deus requer mudanças de nós. Fala galera do YouTube, se você gostou desse vídeo, faz um favor pra mim, ajuda o canal aí a divulgar esse vídeo clicando no gostei. Você clica aqui ó, nesse gostei, joinha, ok? E você divulga nas redes sociais, aí já vai estar ajudando. Então é só você colocar aqui ó, por exemplo, Facebook, né? E aí você vai e coloca em publicar, pronto, já ajudou bastante o canal. Forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo. 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 E até um próximo